Amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Fiquei bem feliz quando o pastor Marcílio falou que nós podemos fazer gracinhas para a glória de Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas o pastor Marcílio hoje está investindo pesado na esposa dele. Primeiro falou do livro, depois falou que é um livro que ele e a esposa vão ler, que gostam e tudo mais. Show, show, show. Queria aconselhar vocês hoje a copiarem tudo que o pastor Marcílio ensinou, os maridos que estão aí, que não estão investindo nada na esposa. Começa a agradar assim, que Deus vai fazer derramar a sua glória no seu lar. Posso ouvir um aleluia aí? Só os homens falando aleluia. Gente, eu queria antes indicar para vocês mais uma vez. Hoje eu li esse livro de manhã, o livro do pastor Pascoal, Medo. Ele é um livro muito rápido para se ler, dá para ver aqui que ele é bem fininho, então ele apresenta vários aspectos do medo, a diferença entre medo e temor. Ele vai também apresentar o aspecto patológico, né? Aquele medo que se transforma em várias doenças da emoção, que te afastam de outras pessoas, que te deixam isolados de outras pessoas, que você não quer nem saber de se comunicar com ninguém. Então é um livro super interessante. Ele também vai trabalhar o papel do medo nas mãos de Deus. Eu achei isso sensacional, nunca imaginei que alguém poderia falar de uma forma tão clara sobre o papel do medo nas mãos de Deus. Esse livro, ele na verdade já chegou, amanhã vai ser o lançamento e você é convidado pelo nosso pastor a participar do lançamento. Ele vai falar sobre o livro amanhã numa live no Instagram dele, @PascoalPiragini, é isso, né? Já pensou se eu falo errado aqui? Amanhã eu venho aqui me despedir de todos, se eu falar errado o nome, mas é @PascoalPiragini, sim, às 19 horas amanhã, então coloca na tua agenda, que esse negócio de live agora, tem tanta live, tem live de manhã, tem live de tarde, tem live de noite. Na tua casa tem sido assim? Lá em casa tem, lavando louça de manhã, lavando roupa de tarde, lavando roupa à noite, tá? É cheio de live. E eu vi a Sônia ainda agora ali, fiquei tão feliz porque o povo estava dando testemunho, a Sônia estava chorando ali. A Sônia ela é responsável pelo nosso restaurante aqui, e ela com certeza talvez nunca imaginou que ela seria tão bênção para a vida dessa igreja. Fica de pé aí, Sônia, o pessoal te reconhecer. Então dá um aceno aí, vai. Dá um aceno. A Sônia, quem já teve aí já foi infectado por essa enfermidade, é que prepara com muito amor, gente, muito amor e carinho, ela que prepara tudo isso, as melhores marmitas, né, Thalita? A Thalita já recebeu, olha lá a Thalita, ó. A Thalita já recebeu, talvez ela nunca imaginou que seria tão usada para a glória de Deus, através daquilo que Deus a concedeu. Muito obrigado, Sônia, pelo seu serviço, pelo seu carinho e por se deixar ser usada por Deus nessa comunidade aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu queria desafiar você também que está assistindo, ou está ouvindo, ou está participando desse culto via as nossas redes sociais, você copiar o link desse culto, mandar, hoje pode, manda para tudo quanto é grupo de família que você tem. Vai lá, copie e manda para todos os grupos de família que você tem. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar bravo com você. Talvez um ou outro fique, né? Porque às vezes tem um cunhado, tem uma cunhada que não ajuda muito, mas manda lá que vai que ele ouve a mensagem de Deus e é impactado pelo poder de Deus também nessa noite, nesse dia. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. Nós leremos do versículo 20 até o versículo 25. 1 Samuel capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 25. Eu queria aproveitar, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, queria mandar um abraço aqui. A minha amiga Juliana fez aniversário, hoje está fazendo aniversário, então eu queria mandar um abraço para a Juliana que está fazendo aniversário, também para o meu avô. Sabe o que o meu avô faz todos os dias? Ele liga aqui no YouTube da PIB Curitiba e fica ouvindo os cultos.
103 anos, deitadinho na sua rede, coloca ali o aparelho de som e fica ouvindo o dia inteiro a palavra de Deus. Coisa mais linda, né? Então, meu avô merece também o meu abraço aí, a minha consideração, com certeza. Então, vamos lá ao texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 25, que diz assim: Então, Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra lida. Mas agora, Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de dar um título para essa reflexão: a mensagem, uma mensagem para o povo de Deus. Esse texto, ele marca a história de um homem que é, na verdade, um milagre ambulante. A mãe de Samuel não podia ter filhos. Então, um dia, ela, acompanhando o seu esposo até Siló, vai até o lugar de adoração e ela começa a suplicar a misericórdia do Senhor. Ela começa a orar, ela começa a buscar a face de Deus, ela começa a pedir ao Senhor com todo o seu coração. Lágrimas correm pelo seu rosto, mas ela está apenas balbuciando. Então o sacerdote Eli, a vê de longe e acredita que ela está embriagada. Ele então a repreende. Ela vira para ele e diz: Não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou com o coração entristecido, angustiada, porque eu não tenho filhos. Então aquele sacerdote fica impactado com aquela palavra e pede ao Senhor que abençoe a vida daquela mulher. Ela engravida e depois de deixar o seu filho, de desmamar o seu filho, ela o consagra. Ela o entrega ao sacerdote para que ele sirva ao Senhor por toda a sua vida. O nome Samuel é Deus me ouviu, ou eu fui ouvida por Deus. Mas é muito interessante toda essa narração, porque essa mulher que tinha uma expectativa tão grande de ter um filho, de repente o entrega ao Senhor. Eu não sei se você tem expectativa de ter alguma coisa, de possuir algo, de conquistar algo, de ter algo que realmente você sonha, você luta dia após dia. Mas eu imagino que era isso que passava pela cabeça de Ana todos os dias, quando ela passava na sua vizinhança e as pessoas olhavam para ela recriminando, porque isso, na verdade, era alvo de olhares condenatórios. Quando alguém não tinha filho, era o comentário, era o burburinho do bairro: olha só, ela é amaldiçoada. Então essa mulher sofreu por longos anos. Então ela reconheceu que ela precisava se aproximar do Senhor, com o seu coração quebrantado, com o seu espírito conectado a Deus, suplicando a Deus pelo seu favor. Então é assim que ela se aproxima. E ela recebe a bênção de Deus na sua vida e depois o consagra a Deus. Que coisa incrível! Então Samuel é um homem que é o próprio milagre andando entre as pessoas. Já na sua infância, Deus se revela a ele. Ele estava dormindo, ele ouve pelo menos 3 vezes Deus o chamar, e ele imagina que é o sacerdote Eli. Ele vai até o sacerdote e pergunta: o Senhor me chamou?
E o sacerdote responde: não, não te chamei a primeira, a segunda e a terceira vez. Finalmente a ficha do sacerdote cai, ele diz: opa, tem alguma coisa estranha. Se você ouvir a voz te chamando novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Só que quando Samuel, já na sua infância, diz isso, ele ouve uma palavra de condenação à família do sacerdote Eli. E ele, uma criança, tem que entregar essa profecia. Ele, uma criança, se deixa usar por Deus. Na Septuaginta, que foi uma Bíblia usada antes de Cristo, e também depois de Cristo, e alguns estudiosos ainda a usam nos dias de hoje, esses dois livros, eles não existem. Eles não têm pelo menos esse nome, 1º e 2º Samuel. É 1ª e 2ª Reis, aí tem 3ª Reis e 4º livro aos Reis. Mas na Bíblia hebraica foi dada essa homenagem a esse homem, Samuel, pelo grande exemplo de servir ao Senhor e de dedicar-se ao Senhor de todo o seu coração. E aqui no capítulo 12 é um sermão, talvez o sermão final de Samuel. Por isso eu quis chamar esse sermão e o nosso sermão de hoje de uma mensagem ao povo de Deus. Samuel estava entregando a mensagem de Deus a esse povo, dizendo a eles que olhassem para Deus, temessem o Senhor. No versículo 20 ele nos diz assim: então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, se não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Quando nós olhamos para essa expressão, nessa pregação de Samuel, nós já descobrimos, nós já aprendemos que nós também, povo de Deus, que vive nesse contexto, nesse tempo, precisamos também aprender a não se desviar do caminho do Senhor, a temer o Senhor e abandonar o pecado. Temer o Senhor e abandonar o pecado. Não somente temer o Senhor, mas abandonar o pecado. Isso é muito interessante, porque nos dias que nós estamos vivendo, parece que há uma tendência a cada um de nós voltar a antigas práticas. Coisas que nos afastavam de Deus, mas que porque estávamos envolvidos na igreja, de repente abandonamos aquilo, porque olhares estavam nos supervisionando. Mas de repente agora você isolado em casa, acha que Deus não está te vendo e começa a cometer atos que ofendem o Senhor, que te separam da glória de Deus, que fazem com que você se afaste da coisa mais linda e importante que você pode desfrutar no teu dia a dia, que é a presença gloriosa de Deus. Então essa mensagem de Samuel, ela é muito atual, porque diversas pessoas hoje estão se desviando do caminho do Senhor, abandonando as coisas de Deus para viver a sua própria vontade, para viver aquilo que afasta essa pessoa dessa comunhão de Deus. Mas será que você não é uma dessas? Será que você que está aqui hoje, ou você que está aí conectado conosco, não é uma pessoa dessa? Que tem decidido por coisas vãs, que tem vivido para coisas vãs, tem buscado o prazer da carne e não o prazer da adoração e da vivência, da convivência com Deus? Será que nós não estamos dando ouvidos para aquilo que a palavra de Deus nos aponta, dizendo que nós precisamos temer ao Senhor e viver todos os dias em batalha contra o pecado? O que é que você olha como comum, como algo que não faz muita diferença? Você olha assim, talvez você pense: não, isso aqui todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz, ou porque todo mundo diz que é certo, que aquilo é realmente certo. Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu comecei a usar computadores, e eu não tinha muitas habilidades, então eu comprei um computador bem velhinho, mas eu queria aprender a mexer nos computadores. E naquele computador tinham vários programas piratas.
E eu não desinstalei nenhum deles. Eu usava todos eles e eu ficava assim, já está aqui, não fui eu que coloquei, deixa quieto. E eu continuei usando. Só que depois eu comprei um computador novo. E eu estava acostumado com aqueles programas. Então eu arrumei um jeito de baixar na internet, instalei todos eles de novo e continuava usando programas piratas. É interessante porque um dia, num retiro, eu estava ouvindo alguém pregar e parece que aquele dia o pastor encomendou, sabe aquela mensagem encomendada? Aquele dia estava encomendada para mim. E eu estava bem atrás, assim, sentado no meião, me camuflando no meio de todo mundo. E aí o pastor veio com essa: se você usa qualquer tipo de programa pirata, você está lutando contra Deus. E eu olhei para um lado assim, olhei para o outro, parecia que todo mundo estava me olhando, parecia que todo mundo já estava anotando o meu nome para tentar explicar algo que não era explicado. Eu estava no chão, com a cara no chão, em pecado, e não conseguia nem perceber. E eu tinha grandes e boas justificativas. Eu não tenho dinheiro o suficiente para comprar esses programas. Eu não vou conseguir fazer em outro programa. Eu não tenho amigos que possam me emprestar uma senha aí para eu usar esse programa de forma oficial. Mas o fato é que eu estava em pecado. E aquele dia o Espírito Santo de Deus falou diretamente comigo, me chamando ao temor do Senhor e me incentivando a lutar, a brigar, a fazer guerra contra aquele pecado, a abandonar aquele pecado e a viver para a glória de Deus e em paz. Sabe por quê? Quando você está pecando, vem uma sensação tão horrível no teu coração, uma sensação de vazio, uma sensação de angústia, uma sensação que você não consegue explicar. Mas sabe o que é? Todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos da glória de Deus. É o que diz o texto bíblico lá em Romanos. E ainda tem mais, mesmo texto, Romanos capítulo 6 vai dizer que o pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a mensagem para o povo de Deus hoje, ainda é essa: temam ao Senhor e abandone o pecado. Temam ao Senhor e abandone o pecado. Versículo 21 e 22 ainda nos diz: não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Olha que coisa linda! O Senhor decidiu fazer de você. O Senhor decidiu fazer de você o seu povo. Quando Ele olha para você, Ele enxerga o seu povo, o seu filho, a sua filha. Que coisa incrível! Deus decidiu fazer de você o seu filho, a sua filha. Mas e você? Já permanece firme na palavra de Deus? Constante, inabalável, amando a palavra de Deus? Outro dia, eu liguei para minha mãe e perguntei: mãe, o que a senhora está fazendo nessa pandemia? Ela falou: olha, como eu não posso sair de casa, eu tenho um monte de dificuldades na saúde, eu comecei a ler a Bíblia de novo. E eu falei: legal. Pois é, mas eu já li a Bíblia 4 vezes nesses dias. Eu falei: uou! A senhora está me deixando para trás, hein? E aí eu comecei a me estimular, a partir dessa palavra, a olhar para a palavra de Deus como nunca antes olhei. A estudar a palavra de Deus como nunca antes estudei. E a viver a palavra de Deus como nunca antes vivi. Permanecer firme nas promessas de Deus e conhecê-las. Mas o que você
está fazendo nesses dias? Está temendo ao Senhor e abandonando o pecado? E se purificando através da palavra de Deus? João capítulo 15, versículo 3 vai dizer que nós estamos limpos por causa da palavra que o Senhor tem nos entregado. Você está limpo? Você está amando a palavra? Você está buscando a palavra? Você está estudando a palavra? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda nesses dias, nesses meses? Quanto tempo você investe na Bíblia todos os dias? Quantos versículos, quantos textos, quantas histórias você já compartilhou através das suas redes sociais? Quanto da Bíblia você já desafiou a si mesmo para viver? Lá na minha casa nós decoramos um versículo, toda semana na hora do almoço a gente fala um versículo e a gente decora aquele versículo durante a semana. E eu falei para os meus filhos, olha, o desafio aqui não é decorar. O desafio aqui é viver esses versículos. E é interessante porque às vezes eu dou uma vacilada, eu sou o que mais vacila lá em casa. E os meus filhos vêm e me repreendem assim, pai, olha o versículo. Aí eu, glória a Deus, aleluia, é verdade, me arrependo, Senhor me perdoa. E é muito interessante porque tudo isso não acontecia antes. Nós tínhamos o culto doméstico, nós contava história, conto história todos os dias, oro com meus filhos todos os dias, a gente tem o ponto alto e o ponto baixo do dia, todo santo dia a gente sempre fez isso. Mas as coisas foram se transformando em casa, porque nós entendemos que nós precisamos, além de temer ao Senhor e abandonar o pecado, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Senão o nosso lar, como a Thalita muito bem já colocou, citando Mateus capítulo 5, vai desmoronar. Porque o lar que permanece firme, é um lar que está firme na palavra de Deus. Você que está passando por dificuldades nos teus relacionamentos, na tua casa, na educação dos teus filhos, você tem buscado na palavra de Deus? E ainda por último, aprendemos a partir do versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Além do desafio de temer ao Senhor e abandonar o pecado, do desafio de permanecer firme na palavra de Deus, Samuel ainda desafia o povo a servir o Senhor de todo o seu coração para não perecer. Servir ao Senhor de todo o coração para não perecer. Parece que alguns de nós não compreendemos a grande oportunidade que nós estamos tendo nesses dias de servir ao Senhor de todo o coração. Nós nos isolamos, mas não estamos isolados. Nós nos afastamos das pessoas, mas estamos conectados com elas. Só existe um grande problema. Nós não estamos aproveitando a oportunidade para servir ao Senhor de todo o nosso coração. E é interessante porque muitos de nós, está aqui o pastor Marcílio que não me deixa mentir, a Thalita também. Antes nós tínhamos rede social, né? Tínhamos Instagram, Facebook, essas coisas aí. Mas ninguém usava muito, era uma vez ou outra colocava uma coisa ou outra. Mas, surpreendentemente agora, isso virou o nosso púlpito. Então você entra ali todos os dias, tem alguém postando algo da palavra de Deus. Uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra que restaura aquele que está abatido. Mas e você? Você já entendeu
que essas pessoas que estão te seguindo, que é assim a linguagem usada, são tuas ovelhas? E que você é o pastor, é a pastora dessas pessoas? O que você posta, o que você coloca ali, certamente vai influenciar a vida daquelas pessoas, seja positivamente, seja negativamente. Então, servir ao Senhor de todo o coração também é um grande desafio feito a cada um de nós. Você tem servido ao Senhor de todo o seu coração? Ana, a mãe de Samuel, entregou o seu filho para fazer isso. Samuel aceitou a entrega da sua mãe e entregou a sua própria vida para ser instrumento de Deus ao longo de todo o seu ministério, abençoando vidas de pessoas. E a sua história? E a sua vida? Você já é alguém que teme ao Senhor e abandona o pecado? Você já é alguém que permanece firme na palavra de Deus? Você já é alguém que serve ao Senhor de todo o seu coração? Eu queria orar por pessoas hoje que foram desafiadas por essa mensagem entregue há centenas de anos atrás, repetida hoje de uma forma um pouco diferente, mas que também foi usada pelo Espírito Santo de Deus para desafiar cada um de nós. Se você é uma pessoa que está aqui hoje, ou que está assistindo esse culto pela internet, pelas redes sociais, e de repente sentiu no seu coração que você pode lutar mais contra aquilo que está te aprisionando. Se você está do outro lado da tela aí assistindo a gente, você vai entrar no nosso site, pibcuritiba.org.br/Jesus, e você vai preencher um formulário que nessa semana nós vamos entrar em contato com você para te ouvir, para orar com você e para te ajudar a melhorar a sua vida cristã. Mas se você é alguém que está aqui conosco hoje, nesse dia, eu queria desafiar você a fazer um voto com Deus. Buscar a face de Deus. Mas dizer com esse primeiro passo: eu quero lutar contra o pecado que está me dominando. Se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está. Não se preocupe, eu não vou te chamar aqui à frente. Mas se você quer lutar contra o pecado que está te dominando, ou está tomando forma no seu coração, na sua mente, te coloca de pé e eu quero orar por você. Mas se você é alguém que talvez nesses dias pegou na Bíblia, mas pegou pouquíssimas vezes, e quer assumir um compromisso de conhecer a palavra, de viver a palavra, de implantar a palavra no seu coração, na sua família, se coloca de pé também onde você está, e nós vamos orar pedindo para que Deus te dê fome e sede da palavra de Deus. E você vai ler, e você vai continuar lendo, e não vai se saciar, porque Deus vai falar com você através da sua palavra. Mas se você é alguém que também está vivendo os mesmos dilemas de muitos brasileiros e espalhados pelo mundo pessoas, mas você pode levar esperança através daquilo que você faz quando você serve ao Senhor, seja entregando uma marmita, seja entregando uma oferta, fazendo uma oração por alguém, levando esperança, ligando para um idoso. Nós temos um programa assim aqui na igreja, fazendo o que for, mas servindo de todo o coração. Se coloca de pé e nós vamos orar pedindo para que Deus hoje derrame a unção dele sobre a sua vida. E tudo que você fizer vai glorificar o nome de Deus, porque você está lutando contra o pecado. Você está afirmando as tuas bases, a tua vida na palavra de Deus. E você está se consagrando o teu serviço ao Senhor. Então, se você é essa pessoa, fica de pé aí onde você está agora. E nós vamos orar por você. E por você que está aí em casa também, tomando essa decisão ao lado de Jesus, de poder lutar contra o pecado, firmar-se na palavra e servir de todo o coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra,
E ela é que nos estimula a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que, por vezes, nós estamos satisfazendo a nossa vontade e não estamos vivendo a vontade de Deus. Por isso, enchemos o nosso coração, a nossa mente de pecados e coisas vãs, coisas que nos afastam da comunhão com o Senhor. Senhor, por isso tem misericórdia de nós e nos ajuda a combater o pecado, a lutar contra aquilo que nos amarra, que nos aprisiona, que nos distancia de Deus, e nos aproximar de Deus todos os dias através da Tua palavra, assumindo um compromisso de vivê-la como nunca antes viveu. Por isso, Pai, derrama agora também sobre nós, Teus filhos e filhas, a Tua unção, para que ao Te servirmos, seja no formato real ou virtual, que ao Te servirmos, cada um aqui sirva de todo o seu coração para a glória de Deus. Pai, então vem agora, Espírito Santo de Deus, e enche a nossa vida, para que os teus filhos e filhas façam sempre o melhor que podem, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Pai, assim é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus se coloque de pé, nós vamos adorar o Senhor juntos.